A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, aqui estamos novamente com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então, hoje vamos começar o nosso estudo, relembrando que no último programa, o André Luiz, ele estava conversando com o Vicente, que fora médico na Terra também, e o Vicente estava contando para ele o seu problema, não é, conjugal, quando ele for assassinado pela esposa e pelo próprio irmão, a Rosalinda e o Eleutério. E ele ficou, né, com certeza, muito revoltado com isso, mas a gente percebeu que ele já conseguiu compreender e perdoar os acontecimentos. Porque o André Luiz estava achando que o drama por ele vivido era o maior de todos no mundo. E com a história do Vicente, ele pôde perceber que o que aconteceu com ele foi muito natural. A esposa ficou viúva, casou de novo. No caso do Vicente, não. O Vicente foi assassinado pelo próprio irmão e pela esposa. E aí o Vicente diz que porque o André Luiz perguntou para ele, e agora? Ficou assim, ninguém descobriu o crime? Aí o Vicente diz que não, eles estão bem por enquanto, né? Por enquanto, como ele diz. E gozam no mundo transitório grande fortuna amoedada e alto conceito social. Então, aparentemente, para o mundo, eles são considerados um casal feliz. Mas, não é? Tudo que a gente faz fica gravado na nossa memória perispiritual e a nossa consciência, que é o lugar onde está escrita a lei de Deus, vai realmente nos mostrar, após a desencarnação, os crimes que cometemos, não é? E as coisas boas também que nós fizemos. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos iniciar a leitura e o estudo, lembrando, né, a todos os ouvintes que a gente só não tem a preocupação de ficar lendo. Nós estamos, a proposta nossa, né, minha e do Marco Antônio aqui nesse programa, é a gente poder estudar um pouco, abrir um pouco, né, o raciocínio sobre o que a gente está lendo, e assim a gente poder assimilar melhor a mensagem que vem do mundo espiritual, no caso em pauta, através do espírito André Luiz, nessa sua obra, né, que nós chamamos a coleção André Luiz, de todos os seus livros. Então hoje vamos começar o capítulo 5, o título é Ouvindo Instruções. Então a gente lembra que o Vicente e o André Luiz são os únicos médicos na equipe de estudantes do mentor Aniceto. Tem gente que fala Aniceto ou Aniceto, eu falo Aniceto. Eles são os dois únicos médicos e eles, nesse capítulo, eles vão assistir a uma palestra, né? Depois do André Luiz ter recebido todas as orientações, não é, do Aniceto acerca do desenvolvimento do trabalho que ele realiza, eles agora, nesse capítulo, nós vamos ver que eles dois vão assistir, e outros, né, da equipe do Aniceto, vão assistir uma palestra de Telésforo, não é? Que era um trabalhador
Ministério da Comunicação. Então vamos lá. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Só um detalhe aqui, Tereza. Já aqui nesse vastíssimo, é sempre bom a gente observar, desde a obra Nosso Lar, o detalhe que o André Luiz nos coloca da extensão, da grandiosidade dos salões, das escolas aqui na colônia. Então ele fala, na obra Nosso Lar, ele fala escadarias vastíssimas, corredores amplos, aqui ele já fala espaço vastíssimo. Isso aí, esse superlativo na palavra, denota a grandiosidade dos locais, né? Dos locais de instrução, dos templos. Colocando aquela frase de Jesus em prática, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, essas muitas moradas, a gente sempre qualificou só na questão dos planetas que a gente via no nosso sistema, que a gente tinha notícia do nosso sistema solar, mas não é só isso não. Tudo é morada da casa do Pai. E a gente vê pelo tamanho, pela amplitude, né, dos locais, da descrição que ele faz, a grande quantidade de indivíduos, de espíritos, né, que estão necessitados de instrução, como todos nós, não é? Sempre o aprendizado sempre é necessário, porque aqui esses assistentes que vão encher esse espaço vastíssimo são essas centenas, milhares de espíritos necessitados de aprendizado para uma próxima encarnação, assim como todos nós. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, que é Aniceto, dirigindo-se a Vicente de maneira particular. Teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados, né? Então, o objetivo primordial dessa palestra, desse encontro, é dar orientações àqueles espíritos que vão trabalhar entre a colônia Nosso Lar e os encarnados aqui na crosta da Terra, né? Então ele pediu, né, com certeza, que todos comparecessem, porque ele precisa dar orientações, porque a gente vê que a dificuldade que nós temos aqui, muitas das vezes, para realizar qualquer tarefa, no mundo espiritual mesmo, os locais organizados, existem também os seus obstáculos, os seus desafios, porque lembrando que a colônia Nosso Lar é uma colônia de transição. Ela não é uma colônia feliz, regenerada, ainda não está nessa categoria, não é? Porque quem habita a colônia somos aqueles que saímos da crosta da Terra. E nós ainda somos catalogados, apesar de estar na transição, nós ainda somos um planeta de provas e expiações. Ele fala aqui a presença de todos os aprendizes nesse trabalho de intercâmbio entre nós, quer dizer, eles espíritos e nós aqui encarnados, vamos dizer assim, né? Esse trabalho de intercâmbio a gente vai ver, mas só já dando uma introdução nisso, não é só questão de se comunicar com os espíritos, não é só questão da mediunidade de psicofonia, de psicografia, né? Ou então de médio audiente que escuta e repete o que o espírito fala. Então não é só isso não. O trabalho de intercâmbio de socorro aos irmãos encarnados é todo tipo de intuição que a gente possa receber e todo tipo de trabalho que os espíritos vão ter entre nós aqui, no sentido de orientação. Tudo aquilo que às vezes nos acontece ou deixa de acontecer no nosso dia a dia, tudo aquilo em nossa casa, em nosso trabalho, é a presença dos espíritos. Porque é o que Paulo de Tarso já dizia lá, há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Essa nuvem de testemunhas são esses espíritos tentando nos auxiliar.
que é o caso aqui do trabalho de intercâmbio. É um intercâmbio, porque o que é um intercâmbio cultural? Não é aquele intercâmbio que você vai estudar em outro país para aprendizado, ou intercâmbio hoje em dia pela internet. Então, é essa troca de informações. O André Luiz vai ser um ajudante e vai aprender com isso também. Então, essa orientação, como a gente já viu anteriormente no capítulo 4, quando o Aniceto diz para o André Luiz que esses mensageiros não são simplesmente carteiros, né? Não vão fazer um trabalho de correio. Eles precisam se tornarem cartas vivas de Jesus. E tem no livro Caminho, Verdade e Vida, nós estivemos estudando essa semana lá no nosso centro, sobre o capítulo 114 e o capítulo 115. O capítulo 114 fala as cartas do Cristo e o 115, o título é Os Embaixadores do Cristo. Então, tanto eles, desencarnados, nessa tarefa de auxílio para nós os encarnados, e nós os encarnados, precisamos nos compenetrar dessa ideia, que para a gente poder ajudar melhor, a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade. Então, o Telésforo, a gente vai ver aqui durante o estudo dessa palestra, que ele está preocupado com isso. Não é um simples, né? Não é um simples intercâmbio de cartas, assim, de mensagem só. Eles, todos os desencarnados que vão trabalhar aqui conosco na Terra, eles precisam estar também trabalhados espiritualmente, desenvolver solidariedade, fraternidade, todas essas virtudes, né? Humildade, todas essas virtudes que Jesus veio nos ensinar na prática, né? Então, todos os ouvintes lá, né, da palestra vão receber com certeza essas orientações. E aí o André Luiz continua. Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto, sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Então, não era só a equipe de estudantes do Aniceto que estava presente, né, no ambiente. Haviam outros instrutores para fazer o mesmo trabalho, porque a gente lembra que a colônia Nosso Lar, ela abriga, não é uma quantidade muito grande, milhares e milhares de desencarnados, e muitos deles aceitaram a tarefa que é essa que o André Luiz também aceitou, de trabalhar no centro de mensageiros. Então, tem outros instrutores. Então, mas ao lado do Telésforo, então, tem o Aniceto e os outros instrutores das outras equipes. É bom a gente observar também essa questão que ele fala, que Telésforo o instrutor penetrou no recinto sobre harmoniosas vibrações de simpatia geral. Então todos estavam ali recolhidos, como disse anteriormente, expectativa, mas no pensamento voltado pelo interesse da instrução que vai ser dada. Isso cria um ambiente bom, favorável a quem vai fazer a instrução, porque o beneficiado são aqueles que vão receber a instrução também. Eles são os interessados no aprendizado. A gente observa bem isso, né, na questão da nossa própria casa religiosa, seja ela qual for. Se a gente criar um ambiente bom, a gente consegue absorver melhor o que vai ser falado, o que vai ser explicado, o que vai ser explanado ali. Né? No caso da reunião na casa espírita, mais especificamente, que é a orientação que os espíritos dão, através até da nossa federação,
seja estudo sistematizado para que todo mundo participe. Isso é importantíssimo, porque todo mundo participando, dando a sua opinião, colocando a sua experiência pessoal no estudo, no ensinamento que está sendo dado ali dos Espíritos, lembrando sempre que o ensino que os Espíritos dão através do livro é Jesus falando, através deles. A gente tem sempre que lembrar disso. É Jesus falando para nós como é que tem que fazer, como é o exemplo. E aí o participante coloca o seu exemplo de vida, sua dúvida, naquilo que está ali. E isso às vezes é dúvida dos outros e dúvida dos espíritos que estão ali em volta de nós na reunião. A gente sempre tem que lembrar isso, que a gente nunca está sozinho. Hoje só veio 8 pessoas na reunião, encarnado, mas como é que você sabe a quantidade de desencarnados que estão ali? Então essa sintonia tem que haver, né? Quando Jesus fala, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O que é estar reunido em nome de Jesus? É só ali presenciar e falar, vou falar de Jesus, estou reunido em nome dele? Não, é na questão do pensamento, da união de pensamento. Então, essa vibração de simpatia geral, ele coloca aqui novamente, eu digo novamente porque na obra Nosso Lar já falou nisso, né? Da harmonia da colônia que depende desses pensamentos, ele volta a colocar aqui novamente, para que seja um ambiente bom, um ambiente favorável ao aprendizado que vai ser dado ali pelo instrutor. Isso. Após saudar a assistência numerosíssima, novamente, né, o superlativo, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Então parece, né, parece não, é certeza que aqueles aprendizes estão ali e estão vencendo dentro de si mesmos desafios, não é, perante a desencarnação. Porque o André Luiz teve lá a sua dificuldade, o Vicente teve e muitos outros, como a gente vai ver aqui no decorrer do livro, saíram da encarnação, da última encarnação, muito comprometidos. Então, por isso que ele diz aqui, incentivando-nos aos testemunhos redentores. Então, dizendo com certeza para que eles pudessem, né, ter coragem para enfrentar os desafios que passaram e que ainda iriam passar. E ele também, a gente vê aqui que ele não ficou de muitos floreios para iniciar a conversa, não é? Ele logo, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Então, ele entrou no assunto sem muita demora. Agora, disse com autoridade, sem afetação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. A gente vai ver muito aqui na obra de André Luiz, quando o André Luiz quer descrever a personalidade de algum instrutor, de algum mentor ou de alguém, ele coloca entre travessões. Então, ele já está dizendo para a gente que o Telésforo, ele é uma pessoa que ele é firme, ele está seguro no que fala, mas ele não tem vaidades, né? Porque o que é uma pessoa que fala com afetação? Uma pessoa que fala com afetação, na realidade, ela está muito mais preocupada em aparecer, né, do que instruir verdadeiramente. É a questão mesmo da vaidade. Então, a pessoa muito afetada, como a gente diz aqui, é aquela pessoa que fala, que gesticula, mas no fundo, ela está muito preocupada com a aparência, com o que os outros vão falar dela. Então, o André Luiz já coloca aqui que o Telésforo, ele fala, não é, de uma maneira firme, com autoridade, ele sabe o que está falando, né? Ele é seguro, mas ele não faz pompas e circunstâncias para falar. Ele chegou, né? Cumprimentou a todos e já entrou no assunto e a coisa vai fluir. Nesse sentido aí, a gente pode raciocinar também na questão das homenagens, porque a Teresa falou da afetação. Eu estava lembrando aqui,
A gente prepara uma coisa e lembra outra às vezes. Quando fala... Acontece. Então, eu estava lembrando aqui de uma situação que o Divaldo Pereira Franco comenta sobre a questão de homenagem, que é muito perigoso. Porque no caso do Telésforo aqui, como ele disse anteriormente, é o antigo lidador da comunicação. Então, um trabalhador antigo, já experiente, conhece todos os meandres, as necessidades do trabalho, as necessidades que a pessoa tem que ter para o trabalho, o que ele vai enfrentar aqui, né? Fala do ambiente, da simpatia geral, necessidade e tal, tudo isso ele sabe. Então ele já está sem afetação, autoridade natural, porque a autoridade aqui é natural, ela não é imposta, ela é natural. E a gente pode pegar, antes de falar do Divaldo, pegar o exemplo do próprio Cristo, que ele, no altar dele era da natureza, né? Simplesmente abria a boca e falava, subiu lá no monte e falou as maravilhosas leis de fraternidade, de amor da humanidade, que são as bem-aventuranças e tudo mais. E Divaldo Pereira Franco, Jesus na sua simplicidade, né? Que até nos confunde, nos constrange. Mas Divaldo Pereira Franco colocando essa questão da homenagem, dizendo que é muito perigoso isso, muito escorregadio, que a gente tem que vigiar muito. Você é muito bom. Começa com o elogio. Não é que a gente se ache um verme, até porque o verme, como o Emmanuel diz, cumpre o papel dele, e a gente não. Isso é uma frase lá do Emmanuel. Então, na questão, assim, no sentido figurado do verme, dizendo que nós não somos nada. Não é isso. Realmente, a gente está muito aquém de qualquer evolução moral. Mas a gente tem que observar, como Paulo Renato gosta de falar nas suas preces, eu gosto de repetir, não nos iludamos com virtudes que ainda não possuímos. Isso é muito importante para nós, porque a gente não possui determinadas virtudes, é muito longe ainda. Então, essa presunção, às vezes, de achar que eu sou bom, não é assim. Bom é Deus. Até então, porque... isso criaria uma afetação em nós. A gente tem que vigiar isso, porque somos muito propícios a ter isso dentro de nós ainda. Até porque, perante o universo, o Telésforo também é um aluno da evolução, como nós. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Né? Então, os espíritos, não é mais adiantados que nós, têm a perfeita noção de que não sabem tudo, não é? De que são alunos, como nós aqui na Terra, somos alunos, vamos dizer assim, da evolução. Eu estava lembrando aqui, nessa questão também da evolução, né? E quando o Marco falou da gente tomar cuidado, porque a gente pode derrapar muito achando-se melhor do que os outros. Não é? Quando a gente começa a receber muitas homenagens, falar, a gente deve, como o próprio Aniceto falou, que quando todo mundo acertar, parabéns para o grupo, não é parabéns para um só. O guia o mentor do... fugiu agora o nome. Lá de Niterói. Raul Teixeira? Do Raul Teixeira, isso. O mentor do Raul Teixeira disse para ele, meu filho, quando eu te aplaudirem, você manda um zap para Jesus. Não era doc, não tinha era zap, doc, agora é zap. Você manda um zap, um pix para Jesus, isso. Né? Ou manda um pix para Jesus, porque é por ele que a gente consegue fazer alguma coisa. Então o Telésforo... Quando for crítica é para você. Quando for crítica pode pegar que é para você, que é sua, que o problema deu por sua causa. Então o Telésforo ele tem essa consciência, por isso ele é seguro no que diz, mas ele não tem afetação nenhuma, não tem vaidade nenhuma, porque ele sabe que ele está orientando quem vem abaixo, mas ele tem a certeza que ainda tem muito a aprender, não é? Perante o universo. Então, chegamos agora ao final do nosso programa. Hoje nós estudamos o capítulo 5. Iniciamos, Iniciamos o capítulo 5 do livro Os Mensageiros. Agradecendo a todos pelo carinho, pela atenção e desejando a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.